Bem-vindo à Força do Agro, o melhor do Brasil começa no campo. Agro é informação e conhecimento. Hoje vamos descobrir a alimentação dos judeus. Quem nos traz sempre curiosidades, nosso colunista Valderson de Souza. Sextou! Oi, Joyce. Sextamos todos juntos. E hoje com um assunto que eu acho fantástico, porque mesmo que você não conheça nada dessa cultura, mesmo que você não tenha nada a ver, tem sim a ver. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus, então você precisa saber o que vai acontecer. Exatamente, informações que nós vamos desmistificar aqui em A Força do Agro. Jaqueline Passia, pedagoga, especialista em culinária e dieta kosher. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada pelo convite, pelo carinho, obrigada a todos, obrigada pelo carinho. A alimentação é parte fundamental da cultura judaica. A dieta kosher é uma das principais práticas alimentares, composta por diversos fatores que determinam o que os judeus podem ou não comer. Para quem segue a dieta, a comida não é apenas uma fonte de nutrição, mas também de expressão da fé e cultura, né, Jaqueline? Exatamente, falou lindo, exatamente. A expressão da fé e da cultura, a alimentação, ela faz parte, né, desde o início lá com Abrão, que ele servia, né, todos aqueles que iam atrás de conhecer o monoteísmo, né? Então, a culinária sempre esteve presente nos encontros, a mesa sempre é o caminho, né, da conversa, do diálogo, e ela é essencial, né, para a construção da nossa fé, da cultura, da religião também. É o que a gente sempre fala aqui, né, a gente se reúne para comer, né, com os amigos, para fechar negócios, para conversar. Valderson, e o judaísmo, ele é como se fosse a irmã mais velha do cristianismo e islamismo, né? Exatamente, Joyce. Isso daí porque, como disse a nossa doutora, ali toda a origem vem de Abraão. Abraão, ele é uma figura extremamente importante, eu acho que para a cultura humana, porque ele representa tudo aquilo que o ser humano busca em termos de elevação, de melhoria de vida, de melhoria de caráter, de valores morais. E o que eu acho mais incrível é que, tudo bem, isso daí é uma tradição bíblica. Eu não conheço a Torá, eu conheço a Bíblia ocidental. E na Bíblia diz que ele viveu durante muito tempo e ele era casado com Sara, e Sara era estéril, e ele tinha um problema muito grande de ele não ter filhos. Aí ele se junta a Agar, que era uma funcionária da casa. Tem um filho chamado Ismael. E todo o povo do Oriente, os árabes, os libaneses, todos descendem de Ismael. Mas, já bem velhinha, com quase 90 anos, Sara engravida, por milagre de Deus. E aí nasce Isaac. E aí vem a tradição judaica. No fim, todos nós temos o mesmo pai. Isso que é o mais incrível. E olha só, Jaqueline, falando, né, um pouco mais da alimentação, por exemplo, vacas, ovelhas e cabras são permitidas. Sim. Já porcos e coelhos são proibidos. Exato, existem sinais, né, símbolos, que também vêm da Bíblia, né, que a gente diferencia dos animais puros e impuros. Então, os animais que são permitidos, por isso que significa kasher ou kosher, que significa apropriado para comer, para consumo, né, isso quer dizer kosher. Então, a gente tem sinais. Quais são? Pata fendida e ruminante. Esses são os sinais de quadrúpedes, né? De aves, são aves que não sejam aves de rapina, agressivas, e as outras aves, galinha, codorna, fazão, são permitidos. E peixes, nós temos peixes com escama e barbatana, e, infelizmente, crustáceos, camarões, as coisas dizem gostosas, né? Não são permitidas, né? E aí tem todo um processo. Além desses símbolos, a gente tem o abate, né? Que ele é feito com todo cuidado, precisa ser com uma pessoa que se chama masguiar, que é supervisor, o shochet, na verdade, né? O shochet, masguiar é o supervisor. O shochet, que ele é o abatedor. Então, ele estuda minuciosamente as leis do abate para poder abater. Não é qualquer pessoa que pode abater qualquer animal, porque para não fazer o animal sofrer, tem que ser de uma forma, a faca tem que estar muito afiada, tem todo um processo. Então, a gente vai se alimentar. Aquele alimento vai virar nosso corpo, né?
Então, a gente precisa cuidar do que a gente vai colocar para dentro. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso. E faz todo sentido. Nós Com somos aquilo que comemos. certeza, Joyce. Ainda mais você pensando que não é apenas só a sua saúde, mas é a sua elevação espiritual também. Então, se a gente está buscando melhorar em todos os sentidos, o que a gente vai se alimentar também tem que ser o melhor. Você pode dizer assim, mas isso é muito difícil. Que nada, meu amigo. Você pode conseguir isso tendo uma vida boa, tendo uma vida simples e principalmente honesta. Por quê? Não adianta você dizer assim, eu sou isso, sou aquilo, tal, mas ter uma vida meio estranha. Então, sabe, eu acho que não é só aquilo que você alimenta, mas é todo o seu processo de vida. Sensacional. É exatamente isso. Todo o processo da kashrut, né, de consumir aquilo que vai fazer parte de você, então ele vai se transformar, né, no seu alimento, a sua espiritualidade. Então, eu não quero colocar um animal que é agressivo e tem todo o processo dele de... Até a forma que ele foi abatido, né, ou como ele foi manipulado para virar um alimento, né, às vezes não teve tanto cuidado. E a gente não tem só cuidado ligado ao animal. Por exemplo, com vegetais. A gente verifica todos os vegetais, coloca de molho, tirar todos os... A gente chama de tolaim, que são as minhoquinhas, os insetos, né? Não come, é proibido consumir também esses insetos. Então, folhas, em geral, toda manipulação. Frutas, verificação. Então, tem todo um processo aí que não é fácil. Então, a gente se especializa, né, na questão da alimentação kasher, na dieta kasher, para poder, se Deus quiser, fazer uma comida boa, saudável também, com tudo que tem direito à questão da alimentação mesmo, do processo. E né? veja só, eles não podem comer os insetos, as minhocas, e são produtos da natureza que fazem bem para o solo, que fazem bem para o agro. Então, necessariamente farão bem para nós, humanos, mas vão dar uma qualidade de solo, vão dar uma qualidade de vida exatamente para os animais que nós iremos depois consumir. Agora, tem muita gente que vai contra essa história, não vou comer animal. Tem uma possibilidade da gente ter uma dieta vegana kasher? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, que a gente não mistura carne com leite. A proibição de cozinhar está em Levíticos, carne com leite. Doutora, não tem estrogonofe? Muito bem. A gente tem estrogonofe com leite de coco, com leite de arroz, com leite de amêndoa, com leite de soja, mas com leite de animal não, porque é proibido, é um valor que a gente leva. Como é que a gente vai cozinhar a mãe com o seu filhote? Então, tem valores, tem aí virtudes muito importantes, não só na questão do que você vai se alimentar. Infelizmente, o estrogonofe deve ser maravilhoso. Mas eu faço um estrogonofe incrível, a gente vai combinar, hein? E olha só, né, Walderson? Estamos aprendendo aqui um pouco sobre a cultura do povo judeu, que tem, tudo faz sentido, tudo tem um porquê. Tem um porquê. E as pessoas falam, às vezes agridem, atacam, sem ter conhecimento. Esse é um grande problema, né, Joyce? Eu acho que a ignorância é um mal que graça a humanidade há muitos séculos. E toda essa ignorância, quer dizer, o fato de você não saber, faz com que você crie conceitos errados. Então, as fake news, os fake conceitos, não são só agora do século XXI, não. Isso aí já vem desde lá de muito antes. A gente pode lembrar que, por exemplo, nas origens da própria religião cristã, que não deixa de ser uma religião também judaica, a gente não pode esquecer que Cristo nasceu na Judéia. Então, já vem desde essa época esse medo, essa coisa, não pode, eles mataram Cristo. Tudo bobagem, tudo bobagem. E as inverdades continuam se propagando por aí. Nós vamos falar mais sobre o conflito aí, Israel, Palestina, daqui a pouco, para você entender o que acontece lá. Jaqueline, por que Israel é considerada terra prometida? Começamos lá com Abrão, né? Ele já contou aqui lindamente a história de Abraão, de Avraham em hebraico, Abrão em português. Foi prometido para Abraão: Lech lecha me'artzecha mimoladetecha. Saia da sua casa, da sua parentela, da sua terra, que eu vou te dar, vou te mostrar qual terra você vai. Esse é o primeiro sinal da promessa da terra de Israel. Então, desde então, tanto para o judeu, de Abraham, de Isaac, quanto também para o Ismael, para o árabe, também é para eles viverem em paz.
entendeu? A terra está lá. Então, Abraão foi para lá, levou os filhos, não é que ele abandonou, os filhos veio com ele depois. Né? Ele não deixou de lado a família, não, é dos pais, você vai construir, né? Você vai reconstruir a sua vida, aonde? Na terra que eu vou te mostrar. E que terra era essa? Dentro da Torá, era Canaã, que chamava, né? Canaã. Canaã. Né? Então, para lá que ele foi, Abraão. Então, a origem da terra prometida começa com Abraão, depois passa para o seu filho Isaac, que segue, Ismael já segue outro caminho, não continua, não dá continuidade. Isaac deu continuidade a essa promessa. E de Isaac foi para Jacó. De Jacó para os seus 12 filhos. E aí, lá no Egito, descendo para o Egito, começa com a história de Moisés. E Moisés dá continuidade com a nossa maravilhosa história de Êxodos, né? Que é lindíssima. E assim a gente vai chegando na terra de Israel. E somos todos irmãos, todos viemos do mesmo lugar. Se vamos voltar para o mesmo lugar, não sabemos o que vem depois, mas o que importa é o que a gente faz aqui. Nós vamos a um rápido intervalo, sua audiência é muito importante para nós, fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Siga o nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1. Valderson, o judeu não praticante da fé judaica, ele ainda continua sendo um judeu, né? Com certeza, Joyce, porque ele nasceu de um ventre judeu, né? De uma mãe judia. Então, isso daí é uma garantia que vai além do conceito, é algo genético. Então, não tem como a gente negar, que nem nós brasileiros, a grande maioria, eu sou europeu, que nada, meu. Essa mistura toda que faz este país ser tão especial. Agora, existe aquele que pode ter nascido de uma família, de um ventre judeu, e de uma certa modo deixou o judaísmo, e tem aquele que, apesar de não ter nascido, se converteu e se acreditou e se descobriu e se viu como filho de Deus. Sensacional. Totalmente livre, né?
Não preciso falar nada. Você escolhe. Você pode Exatamente, escolher, exatamente. né? E o mais lindo disso tudo, que é uma mulher. É a mulher, que muita gente fala, o judaísmo ele é machista, né? A religião judaica é machista, a gente ouve muito isso. E, na verdade, quem vai decidir se você é judeu ou não é uma mulher, um ventre de uma mulher. Né? E aquela pessoa, obviamente, que decidiu, né, se reconectar com as suas origens ou descobriu, falou, eu quero esse caminho, eu achei lindo, eu quero conhecer mais, eu quero seguir e segue estudando e se converte também, é muito bem-vindo. Né? Mas a gente não vai atrás, vem aqui, vem para cá, não existe essa busca. Né? Agora, se a pessoa veio até nós, muito bem-vindo. Baruch Rabá, a gente fala. Isso também é uma questão importante, Jaqueline, porque às vezes as pessoas têm curiosidade de conhecer, mas pensam que vão ser barradas. Não, do mesmo jeito que vocês não buscam, vocês abrem as portas para receber. Exatamente. Por exemplo, a gente tem um projeto aqui, principalmente no Brasil, né, que tem 40 milhões de brasileiros têm ascendência judaica. Por quê? Porque vieram lá da Inquisição, 1500, fugindo da Inquisição, que obrigaram eles... Um quinto da população brasileira. Provado cientificamente. Eu trouxe até um livro de presente da professora Anita Novinsky, que já é falecida, mas uma grande estudiosa do assunto. E um quinto da população brasileira tem ascendência judaica, e que a gente chama isso de Zera Israel, que é semente de Israel. Né? Então, isso é maravilhoso. Aqui no Brasil é a nossa segunda casa, a gente diz, né? Israel, Brasil. Você falava da mulher, inclusive você é Rabanit, que é o feminino de rabino. Exato. Rabanit é o feminino em hebraico, né? Seria português rabina, né? Mas a gente fala em hebraico mesmo, Rabanit, e rabino, que é o Rav em hebraico, em português, rabino. Bom, para se transformar em Rabanit, a gente estuda para isso, se especializa. Né? Nem sempre uma mulher que é casada com um rabino, ela é uma Rabanit. Nem sempre um homem judeu casado com uma Rabanit é um rabino. Né? O rabino ou a Rabanit, ele se especializa em algum assunto da Torá, principalmente religioso. Tem uns que são especialistas na parte de conversões, da alimentação, que é o meu caso. Eu me especializei na parte de alimentação kasher. Então, eu sou Rabanit nesse sentido. E como eu tenho uma instituição chamada Raízes Judaicas do Brasil, que é o que a gente estava falando, a gente recebe as pessoas que têm a ascendência judaica e nos procuram, querem conhecer o judaísmo, então elas vêm com a gente, e aí eu me especializei na questão de conversão também, para poder entender como funciona. Né? Então, eu sou, nesses dois aspectos, especialista na questão alimentar e na questão de Giurim, que a gente chama, que são conversões. E existem 3 tipos de judeu, né, Walderson? Pelo que eu pesquisei, tem os ortodoxos, aqueles que seguem a Torá rigidamente. Tem os conservadores, que são aqueles que procuram conservar suas tradições, suas histórias. E os reformistas, que em todo lugar tem pessoas que dizem assim, não, está muito parado, está muito antigo, está precisando a gente dar uma atualizada. Mas o mais importante é que todos precisam sentir dentro de si essa ligação com Deus. Porque não adianta nada a gente falar de costume, de hábito daquilo, mas aí não, tem toda uma origem, tem toda uma linhagem que é transmitida. E essa linhagem é muito importante, porque é isso daí que te traz o quê? Uma identificação. As histórias que a Rabanit estava contando, me chamou muita atenção, porque elas são todas ligadas ao agro. Desde você ter dentro de si uma semente, olha que coisa incrível, até você passar por todos esses processos de evolução que são praticamente os mesmos que você observa na natureza. Sem dúvida. Posso acrescentar um pouquinho? Por favor. Outra coisa muito importante, falando do agro, né? A terra não pode ser, por exemplo, plantada diretamente. Tem que cuidar da terra, ela precisa descansar. A gente tem um ano sabático da terra, que não pode plantar nada. Planta-se 6 anos, 1 ano, o 7º ano, não se planta. Israel inteiro. E tem gente, obviamente, que não cumpre isso. É mais, vamos dizer, a questão da terra religiosa, pessoal. Mas a maioria, vamos dizer, 70% das pessoas que cuidam da terra
faz Respeito essa mitzvah que a gente chama, né? Que é uma ordem da Torá. Eu vi também uma outra coisa, Rabina, que me chamou muita atenção, que quando você planta, por exemplo, uma árvore frutífera, nos 3 primeiros anos você não colhe. Não colhe. Deixa para o órfão, deixa para a viúva, deixa para os estrangeiros, porque sempre lembre que estrangeiro você foi na terra. Ah, então todos nós já fomos goi um dia. Todo mundo. E a gente é chamado, todos nós somos chamados de Goi Kadosh, povo sagrado. Todos nós somos goim, todos nós somos povos que fazemos parte desse mundo. Que incrível. É lindo demais, é lindo demais. Eu sempre trago, eu sempre trago uma analogia da árvore, né? A árvore é raízes, ela é básica, ela é estrutura. E aí vem as folhas, né? Quantas cores de verde nas folhas nós temos em uma árvore? Infinitas cores de verde, claro, verde escuro, verde... Assim é o ser humano. O mundo, Deus, a gente chama Todo-Poderoso, Hashem, ele é a nossa estrutura. Nós somos essas folhas. Nós somos essas folhas, os verdinhos. E todo mundo compõe a mesma raiz, a mesma estrutura. O que nos difere? A cultura, a educação, a religião. Mas o resto, o sentimento, o amor, a fraternidade, a compaixão, a empatia, isso tudo nos faz unidos. Que lindo. Somos todos iguais. E eu gostei das folhas e Deus acima de tudo, porque se ele soprar, exato, já era. Valderson, o povo judeu começou como escravo? Tadinho, né? Uma história tão maluca, né? Porque eu acho que o que mais causa problemas para as outras pessoas é você perceber alguém inteligente, alguém capaz, alguém que tem coragem de quebrar uma série de dificuldades e levar adiante sua fé, levar adiante sua meta. Eu acho que eles são um exemplo espetacular de como você pegar as dificuldades, aquela velha história, como o povo fala, né? De pegar aquele monte de limão e fazer uma limonada. Então, todo o meu respeito a esse povo. E geralmente é um povo próspero, talvez por causa de todas essas dificuldades. Exatamente. Prosperidade está ligado com educação, com resiliência, com construção. A nossa base é justiça social. Tzedek u'mishpat, que a gente chama. Ou seja, a gente não prospera sozinho, a gente prospera junto, se cresce junto. E para a gente crescer, a gente precisa do conhecimento também, da educação, né? Então, a gente vai trocando essas ideias, né? A composição do povo judeu, ele é muito diverso, tanto religiosamente, culturalmente, né? Politicamente falando. Então, assim, ele é muito diverso, não é aquilo, ele é só religião. Não, o judaico ou o judaísmo, ele não é só religião. Ele é muito democrático, realmente. Isso é democracia. Democracia. Né? A estrela de Davi, às vezes a gente tem até em casa, a estrela de Davi é um símbolo do judeu, está inclusive na bandeira de Israel. Mas é um símbolo muito poderoso, Joyce, porque é um símbolo que ele mostra, inclusive, essa possibilidade de você expandir energeticamente para todos os lados, mas existe um centro ali que une, que gera tudo aquilo. Então, é um símbolo maravilhoso, porque significa o quê? A união de Deus com o homem. Então, é um símbolo que, a despeito da sua crença, a despeito de você achar que isso funciona ou não, use, experimente, você vai ver a transformação que vai acontecer em sua vida. Não, maravilhoso, é muito lindo isso que o senhor falou. E realmente a estrela, né, que ela tem 2 triângulos, para cima e para baixo. O triângulo de cima ligado à espiritualidade, à divindade, e o de baixo, a terra, porque o mundo foi dado para o ser humano. E outra coisa muito interessante que tem na simbologia da estrela, que elas são 12 pontas. São 12 tribos, está ligado às 12 tribos. Então, está sempre a simbologia ligada à sua essência, né, da sua formação do povo judeu. Jaqueline, você também desenvolve projetos, né, por meio da alimentação kasher. Sim, o projeto Propor de um amigo meu, eu faço, como eu falei aqui, justiça social, né? Justiça social é a nossa base. Então, a gente vive no Brasil, somos brasileiros, judeus brasileiros, e fazemos parte de uma sociedade maior. Dentro dessa sociedade, a gente precisa ajudar o nosso próximo. Ve'ahavta l'recha kamoha. Ame ao próximo como a ti mesmo. Levíticos. Então, eu preciso me amar onde eu estou, meu lugar.
como estão meus irmãos? Necessitando de ajuda, precisando de alguma coisa. Então, a gente criou um projeto muito lindo, o Projeto Propor, que a gente trabalha principalmente da parte de culinária, que é o meu viés, né? Então, a gente fez lá a cozinha comunitária, lá no Capão, com meu amigão Gilson. A gente faz muita ação social. E não é levar roupa, não é levar comida. Não, a gente senta com eles, a gente conversa, a gente ouve, porque hoje o ser humano esqueceu de ouvir o próximo. Né? Então, a gente não é tão diferente assim. Né? Então, quando você senta na mesa, de novo, é a mesa que ela une. Né? Então, tomar um café, ver como o outro faz café. Por exemplo, no Nordeste, eu aprendi que o pessoal faz o café, eles põem o pó e ferve o café junto com o pó. Depois dá umas batidinhas, espera. Né? Lá em Israel, faz igual. Lá no Nordeste, quem ensinou para o pessoal do Nordeste? Você está entendendo? Então, assim, está todo mundo interligado de uma certa forma. Então, a mesa, a culinária, a alimentação, que é algo, assim, essencial para a gente sobreviver, né? Então, esse cuidado com esse projeto, propor, além da cozinha, a gente tem a plantação dela. Então, existe o projeto da sustentabilidade também, que a própria comunidade vai levar os seus integrantes para plantar e vai aprender sobre a plantação, sobre a folha, sobre a importância dela. E as crianças, principalmente adolescentes, vão participar. Então, é um projeto lindíssimo do meu amigo Gilson e da sua esposa Paula. Assim, pessoas incríveis, líderes assim, social, incríveis, assim, pessoas incríveis. E a Jaqueline falou uma coisa importante, não é só alimento, não é só roupa, as pessoas querem atenção. A Jaqueline foi soldado, serviu na Guerra do Golfo, esteve na Guerra do Golfo, né? E nós vamos falar sobre esse assunto já já, fique com a gente. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Jaqueline, a história é longa, você acabou caindo lá na guerra, meio que de paraquedas, e você acabou tendo que cozinhar para os soldados. Rapidamente, como que foi essa história? Sim, a gente estava fazendo as marchas no meio da Guerra do Golfo, 1991, e aí chegamos numa base, né, eu e mais 50 russos, tinha etíopes também, várias pessoas israelenses também. Eu não falava muito bem a língua ainda, né? Mas eu tinha 17 anos e aí não tinha entendido o que era para fazer. Recebi uma roupa nova, chegando na base, um capacete, que eu já tinha com o meu capacete, e ovos e tomates. Eu falei, o que eu vou fazer com esses ovos e tomates? E aí eu vi o capacete, eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer um mexidinho, né? E aí vi a fogueira lá, peguei o capacete, fiz um mexidinho. Minha filha. Foi aquele alvoroço que o capitão viu aquilo lá, falou, como que você desrespeita, né, o uniforme do Exército? Por castigo, você vai cozinhar para todos no seu capacete. E eu descobri que essa comida, famosíssima hoje, chama shakshuka. São ovos e tomates. E aí a gente mistura, lá no Oriente Médio é super comum.
Então, a gente, como eu estava falando, na Grécia, a gente faz ovos com espinafre. O senhor falou que faz... Ovos com couve. Com couve. Então, assim, é algo assim, e é muito gostoso, né? Então, foi assim que a culinária, vamos dizer assim, participou desse momento da minha vida lá no... Agora, Jaqueline, como que sobrevive o agro em Israel, sendo que 60% do território é deserto? Não, é maravilhoso. Eles fazem milagre. Tirar a água do deserto mesmo, né? Então, a gente tem muitos projetos de cuidar, de trazer água para o deserto. Por exemplo, a gente tem um projeto muito bacana que é junto aqui com o Brasil, que é o gotejamento, né? O gotejamento vem de Israel. Quem criou essa ideia desse projeto foi um israelense. E trouxemos aqui para o Nordeste, que é o árido, né? A questão da terra árida. Então, deu certo lá. E através do gotejamento, que foi o primeiro processo dessa questão de trazer a água para o deserto, né? Ter alimentação no deserto, usar aquela terra, né? Porque imagina, você viver num país que 60% da sua terra não vai te trazer o quê? Nada. Mas eles conseguiram transformar isso. E a gente tem também projetos de salinização, tem o Mar Morto, né? Então tira o excesso do sal e utiliza aquela água também para a questão da agro. Outra coisa interessante que está começando, não sei se já chegou aqui no Brasil e não consegui pesquisar sobre isso, que é pegar a água do ar. Já viram isso? É impressionante. Israel também está fazendo isso. Então, qualquer lugar que você anda, em Dubai também tem, eu fui até Dubai também, eu vi isso lá, falei, puxa vida, impressionante. Então, tem bebedouros no meio da rua, para todo mundo beber água, é a água do ar, da umidade do ar. Então, toda essa questão da sustentabilidade, da proatividade, de usar aquilo que a gente tem para o nosso consumo também, para o nosso bem, para a nossa melhora de vida, né? Tem trazido muito essa irmandade, eu vou trazer assim, essa parceria Brasil-Israel, porque eu sei que a gente tem aqui bastante processo, né, nessa questão do agro aqui no Brasil. Diante das dificuldades, se encontram as soluções, né? Exato. A gente não pode deixar de falar aqui da guerra entre Hamas e Israel. É um impasse entre grupos, dura décadas, envolve disputa por território, sempre a briga por terras, né? Primeiro temos que explicar a diferença entre os povos. Israelense é o cidadão do Estado de Israel, criado no fim da década de 1940. O palestino é o povo de etnia árabe, maioria muçulmana, que habitava na região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Já Hamas é um grupo extremista armado, uma das principais organizações islâmicas nos territórios palestinos, que compõem duas áreas, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O Hamas controlava aí a faixa de Gaza, ele controla a faixa de Gaza desde 2007. Nós não podemos confundir os palestinos com o Hamas. Chamar todo palestino de Hamas é a mesma coisa que chamar o brasileiro, dizer que o brasileiro participa de uma facção criminosa. Exato. Exatamente. Não são os palestinos todos que fazem parte desse grupo terrorista Hamas, né? É um grupo político, é um grupo que não está preocupado com seus cidadãos, porque os usa como escudo humano. Eles próprios já... Olha, pessoas que filmaram as atrocidades que eles fizeram no dia 7 de outubro de 2023, quando invadiram Israel, e colocaram nas redes sociais, foram eles que postaram, né? É desumano demais o que foi ocorrido. Então, o palestino, ele é o cidadão, e o Hamas é o grupo terrorista, que infelizmente são palestinos que fazem parte desse grupo terrorista, né? E a gente tem outros grupos como Hezbollah, Fatah, etc., na Cisjordânia, enfim. Hoje a gente está, desde que começou a guerra, com o Hamas iniciou essa guerra, Hezbollah, lá de cima do Líbano, também está atacando, só que não tem saído nas mídias. Desde que se iniciou essa guerra, não é que a Hezbollah entrou agora. Hezbollah já está nessa guerra há muito tempo. Então, no sul está sendo atacado pelo Hamas e lá no norte pelo Hezbollah. Então, a gente fica muito triste de saber disso, porque 20% da população de Israel é árabe e muçulmana. E eles não estão preocupados com essa população, não são irmãos deles.
Os palestinos trabalhavam em Israel. Todos os problemas de saúde que cuidava eram no Hospital Hadassah de Israel. Sempre houve uma irmandade muito próxima, a coexistência de Israel com o território de Gaza ou com a Cisjordânia. Mas isso não sai na mídia e é muito triste, porque se foca na falta. E não houve essa falta, né? Então, é triste de se ver, infelizmente, de saber que esse grupo terrorista Hamas, que quer governar aquela região, como que se pode ter diálogo com pessoas que não querem sentar com você, não querem ouvir você, né? E decidem sequestrar 240 israelenses civis, não só israelense. Hoje a gente tem 24 civis de vários países do mundo que estão ainda em Gaza, em cativeiro. Isso é muito sério, o mundo está calado, a ONU está calada, a ONU Mulheres é mais, assim, algo assim, absurdo de saber que essas pessoas que trabalham para a questão da solidariedade, do respaldo, da segurança, estão em silêncio. E silêncio significa? Ser conivente. Conivente. Ser conivente. E são grupo terrorista, criminoso, querendo poder a qualquer custo e usando a população de bem, usando o palestino, colocando o palestino contra Israel, criticando, difamando os judeus. E quem busca a verdade encontra. A mensagem do judaísmo é uma mensagem bastante interessante, né? Por tudo que a gente viu aqui, né, Valderson, o que a gente aprendeu hoje. Eu acho que é um momento para quem não conhecia, conhecer um pouco melhor, e se não tinha essa linha aí de pensamento de que somos todos iguais, somos todos irmãos, é hora de mudar, ainda há tempo. Com certeza, Joyce. Por isso que uma das coisas mais incríveis dessa mensagem diz: todo e cada ser humano, na verdade, toda criatura, tem uma parte no grande coro da vida. E a grande mensagem está delineada nas 7 leis do judaísmo, quer dizer, reconhecer a Deus e não adorar ídolos, não matar, não cometer adultério, não comer órgão de um animal vivo ou torturar as criaturas de Deus, não blasfemar, não roubar e respeitar o Estado de Direito e todas as leis. Qualquer judeu que segue essas orientações será recompensado no mundo vindouro. E acho que não só no mundo vindouro, neste mundo mesmo, porque se você respeitar, você vai ser uma criatura honesta, uma criatura boa, uma criatura de Deus. E para quem acredita nele, ele sabe que ele tem anjos. E esses anjos protegem todo homem, toda mulher de bem. Deus, acima de tudo, não idolatrar. A força está com as pessoas, está com a população. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Jaqueline, para o Valderson, mande para a gente. Lembre-se de gravar o vídeo com o celular na horizontal. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Jaqueline, foi um prazer recebê-la, uma aula aqui de conhecimento. Um prazer todo meu. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Estamos abertos aí, procure a gente nas redes sociais, né, na Escola Judaica, o Rabanit Jaque são meus canais. No Facebook eu tenho Jaque Kasher, vamos cozinhar? Valderson, excelente final de semana. Minha amiga, é sempre um prazer, sempre uma alegria. Eu aprendo muito vindo aqui e o que é mais legal de tudo, eu me divirto. Espero que você também. Tá bom? Por hoje é isso, a gente se encontra na segunda-feira. Gratidão por estar aqui com a gente todos os dias. É por você que estamos aqui. Siga lá nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1. E o convite, você já sabe, venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Um excelente final de semana.